Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, meu amor, Hugo Sanches. Santa noite, Andréia. Começamos com tudo, viu, hoje? Ela começou empolgada, viu, Andréia? Sorrindo aqui, abrindo a boca aí pra expressar todos os dentes dela, viu? Que bom. Quase que eu nasci sem, graças a Deus. São José Maria Escrivá que dizia que essa alegria transbordante dos filhos de Deus tem que ser essa alegria de Cristo, tem que ser essa alegria de quem tem Cristo, né? E nosso carisma é o carisma da alegria também, o carisma que leva a alegria, que traz felicidades para muitas casas, para muitas famílias, né? Estamos aqui nessa quinta-feira também para trazer alegria para sua noite, para seu casamento, para sua vida, né? Então, como sinal dessa alegria. Da minha casa para a sua casa. Né, não, Andréia? Gostou ainda? Da minha casa para a sua casa. Tá parecendo só minha cabeça, André, que eu tô preta, aí tá tudo preto. Então, a santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Que bom estarmos juntos. Santa e abençoada noite, Andréia. Andréia também tá aí firme e forte, né, Andréia? Que alegria estarmos juntos. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira, nesse programa, nessa conversa em família. Então já vamos pedir a você um compartilhamento, né? Você que é dos primeiros que chega, você que tá aqui nos comentários no YouTube, tá comentando, então já compartilha esse podcast, essa conversa. Você vai desativar o bate-papo, vai dar o seu like, vai compartilhar, vai pegar nessa setinha de compartilhar, vai compartilhar para seus amigos, vai mandar nos grupos. Luíra já tá fazendo isso aí, já tá compartilhando, né, Luíra? Mandando aí nos grupos. Maquiagem também aqui. Compartilha, manda, porque essa conversa de hoje é muito boa e tenho certeza que vai te ajudar muito, né? Como diz aqui sempre um combatente, a conversa está sensacional e vai ser sensacional. Não é isso, Luíra? É isso mesmo, Hugo Sanches. Então, como o tema de hoje, como uma conversa de hoje, não foi, Luíra? A gente conversou para falar sobre 4 verdades fundamentais do matrimônio. Forte, viu? Tema bom, tema importante. E aí, o que é que você acha? O que é que você acha que tem, que a nossa igreja, que o nosso, né, a nossa fé nos diz com essas verdades fundamentais, né? Pontuando aqui, né, para todos os casamentos, essas 4 verdades fundamentais do matrimônio, né, isso, Luíra? E com base até numa carta, né, que o Papa Francisco fez às famílias, né? Eu não sei ler em latim, mas nós vamos pontuar aqui esses pontos para essa conversa de hoje. Eu mal sei em português, André, tu imagina em latim. Vamos treinar, Lira. Vamos treinar em latim, né, André? Vamos aprender pra gente treinar em latim. Eu acho que meus filhos vão aprender pra me ensinar, em verdade, viu? É isso aí. Pois é, quem sabe, né? Como diz José Maria, nosso caminho é pra frente e pro alto, né? José Maria agora pegou, viu, André? Mas esses dias tava mandando áudio pro fundador e dizendo, como é, José Maria, nosso caminho? Eu disse, pra frente e pro alto. Mandei pro fundador e falou assim, não, é porque ele já sabe que quem faz a obra é Deus. Pois é, ainda bem que ele já sabe que quem faz a obra é o Senhor. Mas, Luíra, vamos entrar no tema, né? Primeiro ponto, né, dessas 4 verdades fundamentais dos casamentos, indissolubilidade, né, Luíra? Que é um elemento essencial pro nosso casamento. E aí, a gente até se pergunta, por que tantos casamentos hoje ocorrem tantas separações? Por que tanta coisa? Ah, vamos casar para ver se dá certo. Vamos casar e aí a gente tenta ver se dá certo. E acho que uma das principais razões é essa, não ter essa visão da indissolubilidade do seu casamento. Não ter essa visão do que é esse sacramento, né? E como tá lá em Mateus, né, capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu, o homem não separe. Fala um pouco mais, Luíra, sobre isso. Ele fala um pouquinho e joga pra mim, viu, André? Tu pega o código que é desse jeito, aí depois ele diz que eu falo muito. Mas é justamente isso. Eu acho que um dos problemas também é a nossa visão limitada em relação ao eterno, né? Se a gente tivesse noção de que nossa alma é eterna e que nossa maior responsabilidade aqui, né, é caminhar para o céu, né? Quando nós temos essa visão que nós precisamos caminhar para o céu, a gente busca o céu aqui, né? E a indissolubilidade do casamento é um dos nossos caminhos, né? Em quem, óbvio, tem a vocação para o matrimônio, é isso, é entender que nós somos uma só carne e é até o céu. É interessante isso que você falava dessa visão de até o céu, porque
Por exemplo, uma das raízes do pecado capital da inveja, né, eu li esses dias, que é o quê? É porque o homem pensa que ele tem que ter tudo aqui. Ele tem que conquistar tudo aqui, viu, Andréia? E por esse pensamento de ter tudo aqui, de conquistar tudo aqui, ele não se alegra com a alegria do outro, né? E fica triste quando o outro, que essa é uma definição da inveja, né? Você não se alegra com a alegria do outro e o pior, você fica triste se o outro está feliz. Então, quando a gente tem nossa visão de conquistar tudo aqui, o homem quer tudo aqui. Como ele quer tudo aqui, quer possuir tudo aqui nesse mundo, ele se torna invejoso, ele não se completa. E como você falava, por não ter essa visão do céu, de enxergar que o nosso caminho é para o céu, que aqui a alegria não vai ser perfeita, que aqui não vai ser completa. Aqui é interessante, se a gente observar, nada aqui vai ser completo. Né? Nós que temos essa visão, que caminhamos para a eternidade, que buscamos o céu, temos que ter plena consciência disso. O fim perfeito será no céu. A gente caminha para o céu. Então, quando a gente compreende isso, não é, Luíra? Quando a gente entende que há algo muito mais profundo, há um elo, né? Além do elo homem-mulher, ao elo divino dentro do casamento, e aí a gente começa a enxergar essas verdades eternas. A gente começa a enxergar que, de fato, é para ser indissolúvel. Que aqui não pode destruir, que aqui não pode acabar, que o casamento aqui ele tem que ser acompanhado pela bondade divina, né? É interessante isso quando eu lia falando sobre isso, que o caminho do casal aqui na Terra ele é acompanhado pela bondade divina. Então, um casal que quer viver cristamente, o casal que tem essa visão cristã, ele sabe que seu casamento é indissolúvel. E outro ponto interessante é que não fica com por qualquer coisinha, não, vou me separar, né? Não vai dar certo. Não, vou para casa de mamãe, né? Meu irmão, não. A gente resolve nosso problema. A gente resolve nossas situações internas dentro do nosso casamento como adultos, como pessoas adultas. E é justamente como você falava, né? Essa procura pela felicidade, né? Que nós temos aqui, por algo que não vai ser completa, né? Não vai se ter esse 100%, né? Porque as pessoas acreditam que essa busca 100% é não ter problemas, é não ter tribulação na vida, né? Então, busca tanto por essa alegria que não vai encontrar aqui, porque o olhar não está voltado para o que verdadeiramente importa, e acha que tudo pode ser não é nem recomeçar. Justamente as pessoas têm medo e preguiça de recomeçar, né? Então, se o casamento tá ruim, a gente vai lá, recomeça e conserta. As pessoas acham melhor, não tá bom, vamos aqui acabar e vamos procurar. Eu vou recomeçar. Não, você não vai recomeçar, porque você não tentou, né? Você tá jogando fora algo que é indissolúvel, né? E quando você não resolve, quando você tenta começar um novo relacionamento, uma nova vida, você não enxerga que assim, aquela nova pessoa vai ter defeitos, fala sempre, né? Fala, vai ter. Fala. Não, eu digo, o fundador sempre fala aqui, né? Que aí, sempre dá o exemplo daquela pessoa que deixou, por exemplo, a esposa, né? Porque tinha problema e tudo, mas vai para outra e vai ter os mesmos problemas. Até porque você não vai mudar, né? O principal é que você não vai mudar. Então você vai encontrar os mesmos problemas, ou piores, né? Que você acha que não, mas vai encontrar piores. E não vai ser feliz, porque sua felicidade não está direcionada a isso. Esses dias a gente até ouviu um testemunho na live, né? Um testemunho de verdadeira metanoia, de verdadeira transformação. De um homem casado, que perdeu seu casamento, que saiu, inclusive, a sentença do divórcio dele. E aí ele mergulhou, né? Se aprofundou, né, nessa verdadeira metanoia. E estava perdendo dinheiro. E quando ele acordou, quando ele viu, rapaz, não é o que eu quero, não. Tentou reatar ali com a esposa, não conseguiu uma primeira vez, mas depois conseguiu. Né, voltou ali o casamento com sua esposa e empreendeu e começou a prosperar, começou a crescer.
Né? Então, assim, às vezes a gente precisa ter, de fato, essa mudança de mentalidade, de enxergar que, sim, não é porque, não deu certo com o Luíra, vai dar certo com outra. Vai dar errado também. Porque você não, como o fundador sempre diz, né? Você não consertou na origem ali. Às vezes o maior problema é você que precisa ser consertado. O maior problema é que você tem que se corrigir a si mesmo. Quando você corrige a si mesmo, aí sim, você pode fazer tudo dar certo. E aí você enxerga. E hoje em dia, a gente vive tão nessas realidades relativas, e que tudo é relativo, de que tudo, né, quando a gente fala subjetivo, é subjetivo, quando a gente não enxerga mais nada como absoluto. Né? E essa indissolubilidade do casamento é absoluta. A igreja sempre vai defender isso, a igreja sempre vai falar isso. Porque você imagina, Luíra, se a igreja dizendo que é indissolúvel, que existe a indissolubilidade, estamos do jeito que estamos, se avalie se fosse relativo, se a gente relativizasse essa regra. Como estaríamos? E o quão prejudicial é para as famílias essa visão relativa? O quão prejudicial é para os filhos quando os pais se separam? A gente fala aqui com autoridade de filhos de pais separados. A gente fala do quanto foi difícil, o quanto é difícil essa realidade, de quantos filhos carregam traumas, problemas, até hoje, até na vida adulta, em virtude da separação dos pais. Isso é comprovado cientificamente, o prejuízo que é gerado nos filhos, o divórcio dos gerações, pais. Né? Porque, por exemplo, se nós não fôssemos pessoas curadas, a gente poderia hoje, né, tá levando traumas para os nossos filhos. Curando outras pessoas, né? Curando nossos filhos. Isso. Curando não, perdão, ferindo nossos filhos, né? Nem, ao invés de fazer os filhos curados ali. Isso pode ser um mal que perdure por gerações, né? Por gerações, se a gente não tivesse, né, tomado a decisão de ser dar um diferente, fim, de dar um basta, né? De tudo isso. Mas eu acho que é essa visão que falta, sabe? Do eterno. De que a nossa alma caminha para o céu, né? Que se eu casei com o Hugo, eu tenho, como a gente já falou em vários outros podcasts aqui, né? Que nós temos uma responsabilidade, digamos que sobrenatural, sobre a alma do outro. Né? O matrimônio é caminho de santificação. Se eu escolhi casar com o Hugo, se eu fiz todas aquelas promessas diante do altar, diante, né, do sacerdote, diante de toda a igreja ali presente, foram promessas que eu fiz, né, diante de todos eles. Então tem que ser cumprida, né? Aquilo que a gente falava nos últimos podcasts, autorresponsabilidade, né? É verdade. E Luíra, sabe o que era que eu refleti esses dias? Porque assim, às vezes a gente vem aqui e esse podcast é para isso, é para trazer às vezes essa realidade, pra gente falar, às vezes o que o mundo não fala. A gente vem aqui para trazer, André, o que às vezes passa despercebido. Por isso que às vezes a gente insiste tanto nesses aspectos fundamentais da nossa fé católica. Porque se a gente viesse aqui para falar às vezes o que todo mundo já fala, né, não seria o fim, não seria a nossa missão. A gente vem aqui para falar o que a igreja diz. A gente vem aqui para dar essa outra visão e falar, de fato, dessa indissolubilidade, que o casamento precisa ser assim. Porque eu refletia muito, às vezes a gente tá falando o que todo mundo fala. Não, a gente vem para cá para mostrar a outra visão da coisa, mostrar o que a nossa igreja entende, como a gente quer, né, mostrar como deve ser o nosso casamento dentro da igreja católica e o quanto isso é importante para nós. Eu acho que essa conversa de família também é para isso. Tem essa missão de nos alertar sempre para a visão da nossa fé, porque nossa igreja nos fala e nos diz. É isso mesmo. O tentando se manter sério, eu mexendo aqui em cadeira. A gente é impossível, viu, André? Não tem como. A mulher tá se mexendo aqui demais. Mas, Luíra, indissolubilidade do casamento foi o primeiro ponto, né? Porque, tem que me aguentar desse jeito, viu, André? Pro resto da vida. Sabe por quê, André? Porque às vezes a pessoa pensa que... Eu vou dizer um negócio a tu, viu? Eu vou dizer aqui publicamente. Lá vai. Esses últimos tempos, Luíra pra cá, Luíra pra lá, Luíra, eu sou o que tu, Hugo Sanches? Não, se você ficar me chamando de Luíra, é porque você é igual a qualquer um me chamando de Luíra. Não, André? Aí, por isso, qual é o problema? André, você não concorda, viu? Aqui qual fica o problema? Difícil. Se fosse outra, ficava logo com raiva, e deixa logo de chamar de amor, chama logo de... Eu não, meu amigo, eu chamo, quando ele me chama de Luíra, eu vou fazer você passar vergonha. Quando você estiver na rua, Luíra, eu vou ficar, ó...
Só com aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Eu digo que eu sou Luíra, Andréa, pra ele. Você acha que é justo? Jamais, você não fica me chamando de Luíra, não, que eu vou fazer, você vai passar vergonha, né? Olha, em minha defesa, Andréia, eu vou dizer. Não tem defesa. É difícil, viu? Porque mulher, eu vou dizer, do nada, a mulher agora implicou porque tá chamando de Luíra. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que tá... Tô errada, Andréa. Eu digo, meu Deus Andréa, do céu. como é que você me chama? Ser homem não é fácil, viu? Cadê os homens aqui do podcast? Comentem aqui, eu vou dizer tudo nada. Olha, Cabeça mulher, de mulher às vezes é difícil entender. Quando algo incomoda, você chega e fala. Porque se eu fosse outra, eu tinha ficado só com raiva, tinha brigado, não sei o quê. Não, jamais. André tá perto que nós estamos brigando. Não, foi igual uma vez conversando com Laísa. Vocês estão brigando? Estamos não, Laísa. Nós estamos só conversando aqui. Mas segue o fluxo. Não é Luíra, é amor. Tem que chamar de amor. Tem que chamar de amor, né? Aí, umas palminhas, André. Aí eu fui dizer, né? Olha, você não chama sua mãe de Marlene, você não chama seu pai de Adalto, você não chama sua avó pelo nome, não chama a tia pelo nome. Aí a esposa que você escolheu pro resto da vida, que vai me aguentar até a glória, vem me chamar de Luíra. Tu acha? Quem me chama de Luíra é os entregadores. Encomenda pra Gleice Luíra. Glória a Deus. Mas, Luíra, vamos lá. Tô certa, não todo mundo comenta. Luíra tá certa, Luíra tá certa, Luíra tá certa. Cadê os homens aqui? É difícil compreender, viu? A cabeça de mulher, vocês são homens sábios. Do nada, o negócio, eu digo, pelo amor de Deus, mas... Vamos lá. Segundo aspecto fundamental do nosso matrimônio. Esse aqui é bom, viu, Luíra? Eu gosto desse tempo, desse ponto aqui. Unidade. Eu só deixo chamar de Luíra aqui, viu? No podcast, pro povo ficar sem entender como é a música. Diz, amor. Unidade. Unidade. Né? A família torna-se essa comunidade de vida e de amor, né? Como definiu o Concílio Vaticano II, né? Promovendo essa dignidade do matrimônio e da família. Na verdade, é algo assim que hoje em dia a gente observa muito essa ausência, né? Essa ausência de unidade no casal. Essa ausência de estarem os dois, em total sintonia. Em tudo, né? Às vezes, e era isso que eu dizia, às vezes você pensa que casou só pra fazer sexo com sua esposa. Você às vezes pensa que casou só pra construir ali alguma coisa com sua esposa. Não, é muito mais, é muito mais além que isso. Não que isso não seja importante, né? Mas é algo muito mais profundo. É estarem juntos em tudo, né? E unidos principalmente de coração. Eu acho que é algo essencial, né, Luíra? Porque você imagina só, até a própria criação dos filhos, quando você para assim para pensar, se o casal não tiver em unidade, vai falhar ali na criação dos filhos. Porque um vai estar com a cabeça em um lugar e o outro em outro. Não vão chegar em um consenso, né? E isso vai atrapalhar até a criação deles, né? Porque vai confundir a fé das crianças. E imagina, não estou dizendo que tudo que o fala sobre a criação dos filhos e tudo que eu falo não vai estar concordando com o outro. Mas é sentar e alinhar os pontos, porque, né, são nossos filhos e nós precisamos dar a melhor orientação para eles. Então, se a gente não está em unidade, a gente não educa bem, não prospera em todas as áreas da nossa vida, não é isso? Principalmente financeira também. Um casal que não está unido, ele tende a ser destruído, né? E Jesus já dizia, né, que o reino dividido... Quando eu penso nisso, nessa unidade, eu só lembro dessa palavra, né? Que o reino dividido ele não cresce, o reino dividido ele se destrói. Então, assim, o casal que não tá unido, que não tá em união, não tá nessa unidade, não tem como. Ele vai se enfraquecer. Ele vai se tornar frágil. Então, assim, se você observar um casal ali frágil, é porque ele não tá unido, ele não tá tendo unidade, tá havendo alguma divergência. A Luíra falava da criação dos meninos, e como a gente sempre fala, lá em casa é bem claro, a gente sempre conversou sobre isso, acho que até antes de ter filhos, né? Se um deu uma ordem, tá dito. O outro não vai tirar a ordem eu não vou tirar a ordem de Luíra, Luíra não vai tirar a ordem que eu dei, a instrução que um deu. O outro não tira. Tanto é que quando um deixa de castigo, não, seu pai deixou de castigo, seu pai lhe tira do castigo. Sua mãe lhe deixou de castigo, sua mãe lhe tira do castigo em relação aos meninos. Porque se eu digo uma coisa e Luíra diz outra, para eles, para os nossos filhos, já revela a nossa fragilidade ali.
já revela nossa ausência de unidade ali. Já revela várias coisas que influenciam profundamente na criação e cuidado deles, isso, né? E até mesmo quando eles crescerem, porque eles vão chegar na adolescência, né? Que é uma das fases mais complicadas, né? Do humano. E eles vão saber como atingir um ao outro, né? Trazendo o atrito entre os pais. Porque sabe que se um falar e o outro desfalar, não tem problema nenhum. E isso vai acabar gerando um atrito. É interessante, eu não sei o que foi que eu fiz esses dias que Bertoldo disse, papai vai brigar com você. Eu sei, ele não briga comigo. Por que ele não briga com você? Que ele ainda não sabe falar senhora, né? Vai chegar nessa fase. Aí eu disse, porque eu sou a esposa dele, papai não briga comigo. Ele ainda te perguntou porque ele não brigava comigo? Não, né? Não chegou a perguntar pra mim, não. Ele ficou aí, acho que ele ficou pensando. O que aconteceu porque não briga com... Porque eles têm que entender isso. Não é que, lógico, a gente não vai entrar em atrito, não vai discordar das coisas, mas eles têm que entender. Na cabeça dele, Hugo iria brigar comigo que eu fiz alguma coisa ali, que se fosse eles, o pai iria exortar. Eu nem lembro o que foi mais. Mas eles têm que entender que é diferente, né? A relação de... Porque tem homens, né? Tem casais que tratam a esposa, né? E o marido como se fosse outro filho. Até porque veja só, se eu faço uma coisa e o Hugo vem brigar comigo da mesma forma que exortaria uma das crianças. Como assim? Que tipo de relacionamento é esse, né? Com certeza. E como você falava bem, né? Tem horas que sim, você simplesmente não vai concordar, né? Você simplesmente não vai, não, eu não vou concordar com o que Luíra, né, fez ali. Eu acho que eu penso que Luíra deveria ter tomado uma atitude totalmente diferente. Poderia ter reagido de outro modo, como acontece comigo também. Mas na frente deles ou com eles não dá pra discordar, não dá pra dizer não vão fazer assim, né? Isso é muito prejudicial. Isso causa um mal enorme, né? Você pode assim, não concordar de modo algum, mas depois você conversa, depois você chama Luíra, acho que você não deveria ter agido assim. Você não deveria ter feito desse modo, né? Porque quando você às vezes faz ali na frente, aí pronto, aí gerou caos. Aí gerou um problema enorme, e ao invés de um problema, você vai ter dois. E em tudo, né? Se as pessoas não notarem a unidade do casal, eles vão saber como destruir você, e vão saber como interferir, e não vão dar credibilidade também ali ao casal, porque outras pessoas vão se meter e geram um mal terrível, terrível. Se seus pais não vê a unidade, se seus sogros não vê a unidade ali de vocês, se vê que ali é um casal que qualquer pessoa pode interferir, né? Qualquer pessoa pode chegar e falar o que é bom, o que é ruim, e o que é e o que não é. E não é assim, o casal, ele tem um estado de graça, como a gente já falou, um sobre o outro, e são eles que têm que decidir as coisas do casal e da família. E nesse tema, e ainda dentro desse tema da unidade, ainda tem a união sexual do casal, né? Uhum. Que é muito profundo e que hoje em dia também é algo que você observa que às vezes está faltando ali no casamento, né? Entender que essa de tornar uma só carne também passa pela união sexual, Uhum. né? Passa por o casal estar ali É unitiva e procriativa, unitiva e né? procriativa, né? O próprio ato sexual é a forma, não sei nem carnal de se falar, mas a forma humana de fato mostrar a união entre o casal, né? O problema é que hoje em dia, né, decorrente de pornografias que acabou vendo, de opiniões adversas, a gente às vezes acaba não tornando sagrado aquilo que é Deformando, né? deformando, Deformando. justo, Acho que a palavra deformando, certa é essa. deformando o que é divino, né? A relação sexual entre o casal é divina. É graça de Deus. Ali Deus mostra o como a gente pode se tornar um. É a falta justamente o sexo em outros locais, no sentido, né, fora do casamento, é, de forma errônea que faz a gente ter esse olhar, né? Perde o olhar divino entre a relação sexual do casal. É verdade. Né, tinha até um trecho aqui falando o seguinte, que a união dos corpos são instrumentos da ação divina que os tornam uma só carne. Profundo, né?
Essa união dos corpos é instrumento da ação divina que se tornam sagrados. Porque às vezes, por sermos mal formados e mal educados no sentido de não termos educação nessa área, a gente chega como se o sexo no casamento fosse algo ruim, como se fosse algo que não fosse. Não, a própria ação divina, isso, né? A entrega total dos corpos ali, do casal, né? Que é uma entrega que você escolheu para toda a sua vida. Né? Para toda a sua vida, essa entrega entre os dois. A gente até algumas vezes fala aqui, lógico que obviamente nem sempre você vai estar no maior pique do mundo para ter aquela relação sexual com o seu marido e vice-versa também, né? Que às vezes a gente acha que é só a mulher, mas não, o homem também. Mas é uma entrega, né? Então, muitas vezes você vai por conta dessa entrega. Dessa doação. Dessa doação. Que o ato sexual no casamento é uma doação entre corpos, né? É verdade. Para tornar divino. Para tornar divino. Muito profundo isso. E se a gente compreender bem isso, né, vai melhorar muito nosso casamento. Vai melhorar muito nossa relação sexual, né, de casados, de homens. De homens e mulheres casados, né? Mas, Andréia, vamos fazer um compartilhamento, né? Porque o tema tá bom, tá profundo, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, você vai desativar aí o bate-papo. Vai dar o seu like, Você que não é inscrito, observe se você está inscrito no canal da nossa comunidade, no canal da comunidade Missão Resgate. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva agora. Não deixe para depois. Se inscreva aí agora, nesse instante. Fique inscrito, ativa o sininho para você receber todas as notificações, receber toda quinta-feira o podcast Conversa em Família, que vai ajudar muito você, seu casamento, sua família. E agora você vai compartilhar. Compartilha, manda nos seus grupos, compartilha geral, porque nós estamos falando aqui dos 4 aspectos fundamentais para o nosso matrimônio cristão, para a nossa vida a dois, para a sua vida a dois, para a sua vida de casados. E eu sei que esse tema tá muito bom, tá maravilhoso. Nós já falamos da indissolubilidade, da unidade. Luíra, como terceiro ponto, é a fidelidade, né? A fidelidade é um sinal visível de compromisso. O matrimônio é um dom para a santificação e salvação dos esposos. Eu gosto muito dessa frase. O matrimônio é um dom para santificar e para salvar os esposos. Os esposos. Porque assim, nós nos santificamos por nosso casamento também. E nós nos salvamos e podemos e temos que levar o nosso cônjuge para se salvar também. E um sinal disso é a nossa fidelidade. Fidelidade ao nosso cônjuge. Fidelidade ao compromisso que nós assumimos no altar. Fidelidade ao que o Senhor nos entregou. Fidelidade ao que nós assumimos ali como compromisso para uma vida toda. Vai lá, Luíra. Não, quando falo de fidelidade, eu sempre lembro da história que o fundador conta, né? Sobre o cara vai lá, fecha os negócios, lembrou, né? Sim. E a pessoa disse, se você não é fiel à sua esposa, você vai ser fiel a quem? E de fato, se a gente analisasse isso, né? Se você não é fiel à pessoa que você prometeu na frente de Cristo, amar até que a morte os separe. A pessoa que divide a vida com você, que você tá ali todo dia. Eu acho que as pessoas perderam, para segurar sua fidelidade, né? Acho que as pessoas perderam de fato assim, o que é o casamento. Quão divino e sério é. Sabe, acho que as pessoas se perderam mesmo nesse sentido. Porque quando você leva, né, grossamente falando, ao pé da letra, o que é o matrimônio, você não teria coragem de fazer certas coisas. Quando você leva em consideração que você prometeu diante do altar, diante de Cristo, diante da igreja. Quando você sabe que Deus lhe confiou aquela alma, quando você sabe que o seu matrimônio é via de santificação, cura e santidade para você, entendeu? Quando você entende de fato o que é o matrimônio, você, lógico, né, errar, né, tá ali, existem as circunstâncias e tudo, mas você não vai querer nem se colocar nessas circunstâncias. E dentro dessa fidelidade é algo tão profundo o casamento, porque ela é como se fosse uma própria representação do que Cristo significa para a igreja. O casal, ele tem que compreender isso, porque o que é que Cristo significa para a igreja? Né? Cristo significa
tudo para a igreja. Significa, então, assim, seu cônjuge, sua esposa, ele significa muito para você, né? Eu via, né, até uns reels no Instagram, dizia assim, uma das decisões mais importantes, não a mais importante da sua vida, é com quem você vai casar. Eu digo que é a mais. Por quê? Eu sempre falo aqui, né? Por quê? Porque eu não decidi quem vai ser minha mãe, quem vai ser meus irmãos, não decidi quem são meus filhos, entendeu? Porque a única pessoa que eu decidi estar na minha vida foi Hugo. Então é a decisão que revela todo o meu presente, passado e principalmente o meu futuro, né? Lógico, tem a decisão principal que é a nossa conversão. Mas até a escolha da pessoa que você casa perpassa pela conversão, né? Então, eu acho que a pessoa que você decide casar é assim, a decisão, você olhar para toda a sua vida, como você está hoje, como você vai estar daqui a 5, 10, 30 anos. Não, e você falava e eu refleti, ela é tão importante porque, veja, o que é o fruto do nosso casamento? O fruto do casamento são nossos filhos. Eu ia falar justamente né? isso. Então, assim, é algo profundo demais. Então, é algo que você tem que analisar muito bem. É algo que você tem que pensar muito bem para não tomar essa decisão errada. Você tem que olhar com muita cautela, com um olhar muito, muito aprofundado daquilo. Porque geralmente a gente vê muito, né, as pessoas falando assim, ai, meu filho é tudo na minha vida, meus filhos são tudo na minha vida. Então, aquela pessoa que é tudo na sua vida, você quer dar o melhor para ela, né? Às vezes a gente se preocupa em dar o melhor bem material, mas nada tão melhor do que o pai ou a mãe que você escolheu para aquela pessoa que você ama mais que tudo na sua vida, né? Ah, eu amo meu filho mais que tudo, mas olha aí, né? Acaba que você escolhe, né? Qual escolha você fez para aquela criança, né? Para ser o pai, para ser a mãe dela, né? Verdade. E isso vai refletir em toda a vida do seu filho. Vai refletir na vida do seu filho, vai refletir em tudo. Como a gente sempre gosta de partilhar aqui, né, de situações do cotidiano e muito a ver assim, com esse tema também. Esses dias a gente estava em casa para um café da manhã, salvo engano, enfim, tava numa refeição, né? E aí nossa mesa, André, ela já se acabou quase toda. Tá lá, não tem mais uma cadeira que reste, né? Nós estamos aí à procura de comprar uma mesa nova. Mas vamos lá, era só para dizer que as cadeiras estavam poucas, né? E geralmente a gente juntou duas numa só. E aí eu ia pegar uma cadeira, nós sentamos, os meninos estavam José Maria sentado já, e em duas cadeiras para ele ficar um pouco mais alto, Bento em duas cadeiras para ele ficar um pouco mais alto, e tinha que dividir uma com a mãe ali, porque eu já estava com a minha, né? E aí eu disse, filhos, quem é que vai dividir? Quem é que vai dar uma... E a briga foi para cada um ficar em duas cadeiras, né? Filhos, quem é que vai dividir? Quem é que vai dar uma cadeira para a mamãe? Né? E Bento, mais velho, disse, eu não vou, eu quero Vamos ficar... não, né, José Vamos Maria? vamos não, né, Zé Maria? Vamos ficar... Ainda chamando o irmão, viu, André? Vamos não, né, Zé Maria? Vamos ficar os dois, né? Aí Zé Maria meio que foi um pouco no embalo de Bento, ficou calado e inicialmente não falou aos filhos. Quem é que vai dar uma cadeira à mamãe? Aí Bento disse de novo que não ia dar, Zé Maria. Eu vou dar à mamãe. E ele constrangeu o Bento assim. A gente observou, não foi, Leira? A gente olhou para Bento, Bento ficou constrangido com a generosidade de José Maria. Até disse, né? A generosidade constrange. A Leira até disse, a generosidade constrange, filho. Né? E isso nos marcou nesse dia, né? Porque essa conduta, esse tipo de coisa que os nossos filhos veem e precisam ver em nós, né? E a gente sabe que é muito do que é plantado ali neles, é muito do que os dois tentam plantar nos filhos. Né? E eles também nos constrangem, nos surpreendem. Porque foi surpreendente, assim, porque se ele dissesse, não vou dividir cor de criança, né? Justamente, dizer, né? E Bento também tem seus momentos de generosidade também, até porque eles estão sendo formados. Eles não estão formados ainda. Sim. Eles não têm virtude ainda, eles vão ainda um dia conhecer o que é a virtude, né? Mas você vê, Bento aqui e acolá chega dizendo que mamãe amanhã tem que levar isso pro colégio. Como assim, Bento? Ele prometeu que vai levar um bolo amanhã pro colégio de construtores. Como assim, Bento? Cheguei no colégio, a professora disse, tá sabendo, mãe? Isso que é isso? Bento disse que a mãe vai trazer um bolo pro colégio. Eles têm, né? Mas o ponto principal aí é justamente isso. Como a generosidade, como o amor nos constrange, né? Com certeza.
e nos constrange de tal modo que nos faz querer ser generosos, né? A gente sabe que a semente é plantada e fica ali no coração, né? Então, se há essa fidelidade, se há essa casa cheia de virtudes, inclusive, para passar para os filhos, eles vão colher, eles vão receber isso e vai ser semeado ali no coração deles. Inclusive, eles já sabem o que é sinal verde, amarelo e vermelho. E se pelo menos sonhar passar no sinal amarelo. Não posso mais, André. Toda vida que eu passo no sinal vermelho... Sinal vermelho não, perdão, que eu não passo. No sinal amarelo, eu tenho 2 fiscais. Papai, você passou no sinal amarelo. Eu digo, filho, o sinal amarelo é aquela advertência que tá ali. Dá pra passar. Mas dá pra passar, porque tá fechando o verde, tem um carro na frente, papai tem que ir, porque não pode ficar aqui no meio do... Os dois fiscais agora, firmes e fortes. Não... eu já disse algo, porque o certo é o certo. Ai de quem fazer coisa errada, né? Ai de quem fizer coisa errada, que eles estão atentos. Mas porque nós treinamos, né? Educamos eles para isso, né? Para fazer o que é o certo. É isso, Luíra. Então, fidelidade é sinal visível de compromisso. Compromisso de casados que... E a gente vai formando assim tudo, né? Criança. E vai nos formando também. Bento, ele tem mania, por exemplo, de não comer na hora certa. Esses dias, ontem, mais precisamente, ele não jantou, todo mundo jantou, ele não jantou. Aí ele, mamãe, eu tô com fome, eu quero comida. Já na hora, já todo de pijama, no jeito de dormir. Você não vai comer, Bento. Mamãe, faça comida para mim, eu quero comida. E comida para eles é arroz, feijão, né? Comida mesmo. Não, Bento, mamãe não vai fazer, porque você já passou do horário de você dormir. Não, mamãe, eu quero. Se você quiser comer alguma coisa, porque ele também é uma criança, né? Não ia deixar ele dormir com fome. Você pode comer uma fruta, mas mamãe não vai fazer mais nada. Eu não quero banana, eu não quero isso. Tudo bem, se você não quiser comer, você vai dormir com fome. Foi, não veio e tal... Os 2 pegaram a maçã e foram dormir comendo essa maçã. E a maçã, óbvio que não foi suficiente, né? E ele, eu quero mais maçã, eu quero mais. Não, filho, você só vai comer uma maçã. Só que José Maria geralmente não come uma maçã toda, né? Aí deu a ele e a Maria Tereza, dividiu a dele. Mas é isso que a gente vai formando no ser comprometido, né? Fazer as coisas certas desde já, para lá na frente a gente não entender, né? Ai, por que meu filho é assim? Com certeza, e não pagar um preço às vezes tão caro, né? Porque às vezes a gente não educa agora, não ordena agora, não forma agora, e quando tá lá na frente não sabe onde errou, não sabe, né? Às vezes faltou ali, às vezes, essa... Lá em casa, toda vez que a gente faz uma coisa, tudo tem consequência, tudo tem consequência. Aí eles vão aprendendo desde agora, dos 2, 3 anos de idade, que tudo na vida tem consequência. Amém, é isso mesmo. E Luíra, 4º ponto, esse tema aqui. André, esse 4º ponto aqui, Luíra gosta, viu? 4 verdades fundamentais do matrimônio. A primeira, indissolubilidade. Segunda, unidade, fidelidade. 4º ponto, Luíra, abertura à vida. Não lembrava mesmo, não. Eu não lembrava, não, André. Te juro que eu não lembrava. Essa abertura à vida implica essa vivência harmoniosa e consciente do casal em sintonia com a paternidade responsável. Isso mesmo. E aí, Luíra, eu te faço uma pergunta. E para os casais que não conseguem ou não têm filhos, como viver essa abertura à vida? Deus dá a graça, né? Se Deus, abre aspas, não deu, é porque é graça dele também. Então... Tem aí a adoção, tem aí a entrega em outros, nos serviços. Cuidar de outros, né? Justamente, de cuidar de outras almas, de cuidar bem do seu esposo, da sua esposa. Então, não é castigo, né? Não poder ter filho. É que Deus escolheu outro caminho para você ser aberta à vida. Eu me lembrava aqui também do exemplo até do Dinho, né? Da comunidade Servir. Lembra? Acho que eles não têm filho, não sei se já conseguiram, mas... Eu lembro que num dos nossos retiros ele falava isso, né? Que falava dele, né? Que não tinham tido filhos, mas tinha toda uma comunidade para ele cuidar, para ele servir, né? E tinha o sentido, né? E tinha essa visão. Mas para aqueles que podem, né? Que né, estão façam um por ano igual a Hugo. Essa abertura à vida, né? Gente, está aberta. Está aberta a graça de Deus, né? Vão me bloquear, viu, André, depois disso. O fundador dizia esses dias, crescer e multiplicáveis, não só em filhos, né? Em tudo que o Senhor lhe der, né? Então, essa é um chamado também, né, Luíra? É saber que
que essa abertura à vida não nos vai tirar nada também. Que essa abertura à vida do Não, casal... e é interessante que uma das coisas que a gente mais escuta, né, das pessoas de por que não ter filho é porque o mundo tá muito mal. As pessoas são muito mal. Mas o motivo para nós botar muita gente boa nesse mundo. Esse mundo melhor, né? Para tornar esse mundo uma bênção, né? E salvar esse mundo, então, dessas maldades que existem, né? Eu até me lembrava, porque às vezes a gente não faz algumas coisas por medo, né? E assim, não dá para nós termos medo também. Não dá. A fé mata o medo, né? Então, assim, não que a gente vai viver só de fé, não, mas não deixar de fazer algumas coisas, deixar de por medo, não pode ser o norte do cristão, não pode ser nossa bússola. Nós nos preocupamos muito no sentido do que vai deixar financeiramente, né, para os filhos. Sendo que o principal, né, até tem uma frase que diz, né, nós temos que nos preocupar mais em ensinar nossos filhos o que nós não aprendemos, ao invés de querer dar o que nós não tivemos, né, financeiramente falando. A gente foca muito, eu preciso dar. Isso, né, que... Eu lembro que quando eu engravidei de Maria Tereza, né? Aí a mãe de Hugo disse: você tem agora que passar logo em outro concurso, porque não tem. Qual é o cargo mais alto aí que ganha mais dinheiro pra ter? Aí eu não perdoo nada passa despercebido. Iluíra, nem a sogra, né? Viu? Nada, nem a mãe, meu filho, tirou onda de. Aí eu disse: Dona de Bosque, Dona Naninha, a mãe dela, né? Não teve quiosque, dona de quiosque. Dona Naninha teve 6, é 6, é? 6 ou foi 7? Foi, teve 6 dona de quiosque, porque eu não posso ter agora, né, não, André? Tua mãe teve quantos, André? 5. Costureira e pedreiro, tá vendo aí? Desenrolada, costureira e pedreiro eu tá vou te vendo contar, aí? Viu? Olha aí a graça, né? Tá vendo? Aí... E aquilo que a gente fala muito, né, Loira? Claro, sem entrar no mérito de ninguém, das realidades de ninguém. Cada um vivencia a sua vida tem e sua vida e tudo, mas assim, que, por exemplo, no tempo da mãe de André, no tempo da minha avó, as coisas eram muito mais difíceis. Eram. Não dá pra dizer que hoje não tá mais difícil. Não, as pessoas dizem hoje. Às vezes nós podemos estar mais fracos. Justo. Né? Eu até nós vi podemos vídeo estar mais fracos e ser isso. mais fracos. Mas que está mais difícil de que no tempo antigo não tá. Nossa, eu vi um vídeo hoje falando, né? Sai a geração, tá morrendo a geração de ferro e tá ficando a geração cristal. E as pessoas falavam, né? Das pessoas que não tinham condição financeira. Eu lembrei até de tu, André, até me mandar esse vídeo pra você ver. Falava justamente que sai a geração das pessoas que não tinham nada financeiramente, mas criaram os filhos muito bem, honraram os pais, construíram, né? Muita coisa ali, e entra a geração cristal que tem tudo e só se reclama e não vem enraizando nada, né? Não aprofunda nada, né? Hoje em dia não é mais difícil, gente. Onde é que é mais difícil? Coisas básicas. Hoje em dia a gente tem tudo ali na palma da mão, no celular, a gente pode ter até coisas simples que facilitam a nossa vida. Uma máquina de lavar, que antigamente o povo era pra cacimba lavar roupa, que eu nasci vendo em cacimba, viu? O pessoal lavando roupa ali. Já fui lavar roupa em cacimba, viu? Vocês estão pensando que eu tô aqui, mas nunca fui, viu, André? Era assim, uma pedra bem grandona, ó. Puxava a água da cacimba e, ó. Como é? Pelo amor de Deus. Você que eu não sou do sítio, ó. Essas coisas é cor de bastidores, André. Tu bota essas coisas quando ela estiver falando, que ela se empolgou aqui. Mas hoje em dia é tudo mais simples. Antigamente não tinha fralda descartável, hoje em dia tem. E muitas outras coisas. As coisas hoje em dia não são mais difíceis, não. É verdade, não dá pra dizer. Não dá pra dizer, não. Pelo contrário, né? E por isso nós temos que formar essa geração de homens e mulheres fortes. Sabe o que foi que Bento falando com Laísa no telefone, né? Aí Laísa disse, tu tá onde? Ele estou no aeroporto, que ele tá na fase da imaginação, né? A imaginação dele, meu, aí. E tá fazendo o quê? Tô viajando. Tu vai viajar pra onde? Pra fazer prova. Pra ter muito menino.
Eu não entendi, André, a associação dele aí. Mas... prova, tem muito... Menino foi muito filho, não muito foi? Filho, foi muito muito filho. Mas é porque eles às vezes dizem, é meu menino, no sentido de filho também, né? Pra ter muito filho, menino, a gente riu tanto. Aí não acredito que a gente não gravou isso, não. Rapaz, ele tá... Ainda bem que muita gente ouviu, pra não dizer que não aconteceu. Eita, E mas é isso, né? Beth já compreendeu, né? Beth entendeu aí. Fazer prova, bater muito filho. Essa amém, meu filho, tem muitos. É isso, Luíra. Então, eu acho que é isso, né? Uhum. Pra essa noite. Então, esses aspectos fundamentais do casamento. Tenho certeza que se você analisar bem essas verdades, você vai ver que são essenciais, né? E devem estar presentes no nosso casamento. A gente deve ter bem claro essa visão para não se perder, para não faltar nada de essencial no nosso casamento, na nossa vida a dois, no nosso relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Vou te pedir para você fazer um compartilhamento final, né? Você vai desativar aí o bate-papo, vai dar o seu like. Vai compartilhar. Compartilha agora com quem você não compartilhou essa conversa, com quem você acha que vale a pena mandar. Observe se você está inscrito no canal da nossa comunidade. Se inscreva, fique inscrito. Você vai receber um conteúdo valioso, poderoso, texto da providência, texto da misericórdia, formação, texto mariano, enfim, toda uma programação toda e especialmente preparada para você que está inscrito. Então, ativa aí o sininho também e manda essa conversa, manda aí para alguns contatos que você não mandou anteriormente, manda agora, que eu tenho certeza que vai abençoar essa pessoa e o casamento dela, tá bom? Se tocou mesmo, compartilha aí no seu status, no status do seu WhatsApp, para a pessoa clicar e assistir essa conversa de hoje. Gleice Luíra, Palavras Finais. Vai lá. É isso mesmo. Tô contigo e não abro. Não, isso Tá não são as certo. palavras finais. Não são as palavras finais. Vai, amor, Encerre com chave de ouro, vai lá. Não, só eu encerro. Eu já abri, agora tu encerra. Minha gente, uma santa e abençoada noite para vocês. Deus abençoe seu casamento, sua vida. Essa é a nossa missão, né? Trazer esse outro lado do casamento, como a gente sempre fala. Trazer essa visão do que a nossa igreja pensa e fala. De uma maneira leve, de uma maneira, né? A gente também traz armaduras para que possam lutar pelo seu casamento. Com certeza, né? justamente. Porque quando você olha assim, muito do que a gente fala é do que você pode se apropriar para melhorar seu casamento, para melhorar, né, sua família e a graça que o Senhor confiou a você. É verdade. E isso que Luíra falou é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, não, porque nosso casamento tá assim, não, nunca pode ser melhorado, já temos tantos anos de casados. Não, a gente pode melhorar, a gente pode ver onde é que precisa fazer ainda melhor. A gente pode observar o que tá às vezes faltando ali, está faltando mais um compromissozinho, está faltando mais uma fidelidade, está faltando ali mais uma unidade no nosso casamento. E assim, um casal unido, ele voa alto, né? Um casal que tá junto ali, ele não tem quem segure, né? E Jesus já dizia que o reino dividido ele se destrói. Então, nosso casamento esteja bem unido, bem focado, sobretudo nos bens eternos que nós buscamos e almejamos. Uma santa e abençoada noite, que Deus abençoe sua casa, sua família. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.